Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma sessão do nosso Café Literário, uma parceria da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre com a Livraria Saraiva. Bom, hoje nós vamos ter o nosso Café Literário sobre humor é coisa séria. É uma atividade um pouco diferente, porque nós vamos ter o prazer de ter o autor do livro, aqui o livro, o Dr. Abraham Slavutsky. Bom, e a doutora Luísa Riso. Bom, nós vamos começar então a nossa atividade de hoje nós pensamos, Abraham, que primeiro fala o autor. Eu te digo, então voltamos. Então, com a doutora Luísa Riso, que é psicóloga e psicanalista da SPPA. Tá, então, Luísa. Em primeiro lugar, então, eu quero agradecer o convite da Neuza, fiquei muito feliz e é um prazer muito grande estar aqui junto com o Abrão. Nós estávamos tentando lembrar quando é que eu fiz um curso de humor com ele, faz bastante tempo, mas ele disse que foram os primeiros cursos, assim, então eu fiquei muito feliz mesmo de estar aqui e também o fato, como a Neuza disse, de ter o autor aqui no Café Literário, que é uma coisa que não acontece, então estou achando também um privilégio, né, a gente ter o autor. Eu escrevi algumas coisas, assim, uns 15 minutinhos, e depois eu quero dar a palavra mesmo para o Abrão. Eu vou ficar com a parte mais séria, eu acho, e vou deixar a brincadeira pro Abrão. Pode brincar. Posso, né? Bom, vou tentar brincar aqui um pouco. Então, eu quero primeiro então, aproveitar para te cumprimentar, Abrão, e te agradecer, porque eu entendo que tu nos presenteias com algo muito precioso, que é a tua parceria com o humor, que vem te acompanhando como um amigo imaginário desde os teus 4 anos de idade, quando descobrisse Chaplin no cinema. Hoje tu nos contas mais sobre vocês dois, o que costumavam e costumam fazer juntos, mas também como ele surgiu, o que tu conhece sobre a sua história, desde Hipócrates, as batalhas que enfrentou para existir nos regimes autocráticos, religiosos, também no Holocausto, os espaços que abriu com o surgimento das comédias, com Cervantes também, Shakespeare, Chaplin, entre muitos outros que tu traz aqui, e ainda na psicanálise, na tua vida particular, as pessoas que foi conquistando e transformando, espalhando a leveza e a esperança. Conforme observa Mezan no prefácio do teu livro, tu nos convidas para uma tripla viagem, através da história e da cultura, do desenvolvimento psicológico, e termina no enlace com o teu trabalho como psicanalista. Eu me senti uma turista privilegiada ao percorrer tuas indicações de leituras, de autores, de episódios históricos, o humor visitado por ti nessas tantas paisagens. E sobre isso só me cabe te dizer que estão anotados em minha memória muitos pontos turísticos que eu espero ter o tempo para conhecer. Para este comentário, deixei meu pensamento rolar sem muita ordem, já que os estímulos eram muitos e meu espaço restrito. A minha condição aqui hoje é de simpatizante com o tema do humor e talvez desejosa de compartilhar alguns caminhos já trilhados que reencontrei na tua trajetória, Abrão, e que resultaram em alguns trabalhos sobre humor e a psicanálise que escrevi enquanto fazia a formação psicanalítica. Mas quando eu estava escrevendo esse comentário, eu lembrei de um episódio bem mais longínquo, mas que talvez também justifique a minha simpatia pelo humor. Eu estava começando a trabalhar na clínica e uma das minhas primeiras pacientes, uma adolescente, ao me comentar por que tinha me escolhido para sua terapeuta, ela diz: eu tinha 3 nomes, só que o teu era Riso e eu escolhi porque imaginei que tu serias uma pessoa alegre. Aí está, quem sabe, também o meu nome Riso, que não é de sorriso, é de arroz, mas quem sabe também explica a minha simpatia pelo tema, né? Bom, mas brincadeira à parte, eu acredito que através do meu trabalho clínico, eu pude perceber que um paciente, para iniciar um tratamento,
precisa acreditar que somos capazes de sobreviver à sua dor. E melhor ainda, se conseguirmos devolver-lhe a esperança na alegria e no prazer de viver. A clínica veio a me confirmar a importância do humor como indício do modo como estamos lidando com os aspectos de vida e de morte, ambos sempre presentes. E acredito que no senso de humor se permitem dialogar. Isso porque no humor não há negação da realidade, e sim tolerância à ambiguidade. Então, dessa forma, eu quero expressar o meu prazer de estar aqui conversando sobre um tema que me é muito caro. Lembro que nos diz Luiz Horsten, um psicanalista argentino, em um artigo Para Pensar a Criatividade em Psicanálise, que é só teorizando sobre as dimensões criativas da vida psíquica que conseguiremos definir metas legítimas inerentes a cada processo psicanalítico. Entre tantos aspectos que nos trouxestes, Abrão, escolhi falar sobre 2, porque são muitos aspectos, né? É um tratado, mas eu escolhi a gratidão e o fio da leveza. Vou começar pela gratidão. Trazes um capítulo cujo título é Gratidão aos Humoristas. Dizes: o importante segredo do humor é como as pessoas se sentem gratas aos humoristas. Falas que todos que nos permitem alegrias e emoções prazenteiras diminui o fardo da existência. Ilustras com um exemplo que me cativou e que desencadeou o meu comentário. Falas do romance do Livro das Ilusões, do Paulo Auster. Este conta a história de um professor universitário que tinha uma vida muito feliz, até que um dia sua esposa e seus 2 filhos sofrem um desastre de avião e morrem. A partir desse momento, sua vida se esvazia, ele deixa de trabalhar, passando meses alcoolizado, isolado do mundo. Permanece em casa, descuidado de si, de sua alimentação, não faz mais a barba, vive torturado, aprisionado à lembrança de seus filhos, de sua esposa, sonhando que um dia poderiam voltar. Passam-se meses até que um dia, ao ver um programa de TV sobre filmes mudos do passado, assiste uma comédia e de repente ri. É a primeira vez que ri desde 6 meses. Então percebe que se era capaz de sentir graça, então havia vida no meio da maior tristeza de sua existência. Nos dias que se seguiram, ele começa a buscar outros trabalhos sobre o ator do filme que o impactou e acaba escrevendo um livro sobre sua vida. Após alguns anos, encontra com o ator e este lhe pergunta por que ele escolhera como protagonista do seu livro. E o escritor responde: você me fez rir. Abriu alguma coisa dentro de mim e depois isso se transformou no meu pretexto de continuar vivendo. Eu penso que o riso proporcionou-lhe um reencontro com o familiar. Pensei então no primeiro sorriso de um bebê, na gratidão que esse gesto traz implícita e penso em relacionar esse gesto com a semente do humor. O sorriso é consequência de uma satisfação, o medo de um desamparo suavizado. Essa resposta sorridente de um bebê já tem um registro, embora não consciente, de uma gratidão. Não é por nada que os temas do desamparo e humor se aproximam, porém sabemos que quando o desamparo é muito intenso, não sobrevivemos. Daí a gratidão ao poder existir, ser recebido com amor, com um olhar que possa entender necessidades, uma voz que responde ao choro, os braços que sustentam com firmeza e dão conforto. Tudo isso vai sendo construído na relação de um bebê com sua mãe ou cuidadora. A motilidade nessa fase representa um aspecto de vida, poder expressar excitações, incomodidades, até destrutividades, sem que isso seja visto como ataque, mas como um desejo de se apropriar do mundo, do desconhecido. Donald Winnicott, psicanalista inglês, vai falar do papel do espelho da mãe e da família no desenvolvimento infantil e da importância desse ambiente se mostrar continente e não ameaçador ou intrusivo ao bebê.
Espelho é para poder refletir apenas o que o bebê quer e pode ver. Fala da continuidade, da importância de um meio que não interrompa o desenvolvimento natural, o gesto espontâneo. Nossa primeira gratidão, a meu ver, é quando temos um ambiente que nos permite sermos nós mesmos com tudo isso. A confiança que se estabelece nesse período vai ser determinante, segundo este autor, para que o brincar possa existir. Chama de espaço potencial esse que se cria nessa inter-relação e diz que vai ser através dos aspectos jocosos do casal de pais que irá se consolidar um superego mais tolerante e orientador, aquele capaz de fazer emergir a curiosidade, a tolerância à ambiguidade e um sentido do humor. Freud também vai definir o senso de humor relacionado com o superego benevolente. Descreve a dinâmica do humor através de um triunfo do narcisismo, quando o ego se recusaria a ser afligido pelas provocações da realidade e demonstraria que esses traumas não passam de ocasiões para obter prazer. Para Freud, o essencial não é a pilhéria feita pelo humor, mas a intenção que o humor transmite, seja em relação ao eu ou a outras pessoas. A ideia aqui é de que os primeiros encontros sorridentes poderão se constituir posteriormente no senso de humor. Conforme Anna Siegel observa, as experiências boas tendem a diminuir a raiva, a modificar as experiências persecutórias e a mobilizar amor e gratidão no bebê, bem como sua crença no ambiente bom. Mas conforme o próprio Freud observa, o senso de humor é um dom raro e precioso e não é privilégio de muitos. Tu trazes em um capítulo do teu livro os opositores ao bom humor e sugere algumas condições onde o humor não tem espaço, como nos estados de mortificação, prostração, arrogância, paranoia, depressões. Fala nas manifestações da pulsão de morte, também no masoquismo. Penso que essas situações nos remetem novamente aos tempos da relação mãe-bebê e volto ao Winnicott, que observa que o maior dano que se pode causar a um ser humano nos primeiros meses de sua vida é a invasão de uma realidade externa quando ainda não está integrado o seu psiquismo. Então, por exemplo, se uma mãe está deprimida, talvez o bebê gaste sua energia ou atenção com a angústia da ausência de um olhar, ou da ausência de cuidados, ou com um silêncio prolongado, enfim, viva um distanciamento que o devolve ao desamparo inicial. Desta forma, eu penso que o maior opositor ao humor está na impossibilidade de criar e manter esse espaço potencial onde um bebê vai gradualmente reconhecendo sua ilusão e entrando na realidade, podendo reunir nessa experiência os aspectos amorosos e agressivos. Podemos aqui fazer uma relação com o que ocorre na clínica. A tendência inicial da técnica psicanalítica abrangia um propósito mais investigativo, né? O que foi se transformando com o tempo no reconhecimento de que o setting analítico deveria reproduzir este espaço potencial de que falei anteriormente, onde a dupla paciente-analista tem uma oportunidade única de retomar o que foi interrompido no desenvolvimento inicial. Quem sabe restaurando aquele gesto espontâneo que pode ter sido boicotado. Esse espaço, então, passa a ter a proposta de expandir a capacidade de experimentar sentimentos, tanto de alegrias, de tristezas, e também os ainda não experimentados. Vejo que o senso de humor pode ser um sinalizador do quanto está sendo possível serem restauradas aquelas condições que vão permitir dar conta da ambiguidade e das adversidades da vida, com o superego sendo benevolente com o ego, poupando-o de acionar defesas que limitariam o seu vir a ser. Lembro aqui de um exemplo ocorrido há muito tempo atrás, que também foi algo que deu para mim assim, uma vontade de estudar de humor, que é uma situação que ocorreu, que eu vou rapidamente assim, sintetizar aqui no meu consultório.
Era uma moça que iniciara o tratamento em psicoterapia, mantinha comigo uma relação que alternava-se assim, em momentos ora conectados, ora desconectados, quando me fitava por minutos longos para mim, como se eu não estivesse ali na sua frente. Dificilmente essa paciente aceitava imediatamente ou sem refutar qualquer interpretação minha. Em uma sessão, após um comentário meu, me vejo exclamando: "Te ganhei essa". Essa atitude espontânea e com humor resultou numa forte emoção dessa paciente, porque isso arremeteu aos momentos passados em que jogava xadrez com seu pai, figura até então praticamente ausente nas verbalizações. Acredito que esse é um exemplo de como o humor pode viabilizar uma comunicação que estava interrompida entre os sentimentos amorosos e agressivos e ainda entre nós duas. Se revelou uma forma de insight e de autoafirmação integradora, mas naturalmente que isso foi apenas um degrau dentro de todo um processo que possibilitou que nos abríssemos para uma nova realidade. Mas é importante deixar claro que o uso do humor no tratamento psicanalítico requer do analista, a meu ver, um conhecimento da teoria e técnica e, sobretudo, de si próprio, que o possibilite a participar com o paciente do jogo dialético essencial ao trabalho de psicanálise. Mas concordo com Abrão que perseguir o humor é buscar vida, é buscar o que acreditamos deva existir em nossos pacientes, nem que seja na mais ínfima fagulha revelada em um riso, em um gesto. Mas é óbvio que precisamos ter descoberto esta fagulha em nós mesmos primeiramente. Mas tudo isso para expressar pensamentos que me ocorreram da leitura de tantos episódios que tu relatas sobre os benefícios do humor. Muitas vezes, nem somente de humor é que tu falas aí, mas também de uma capacidade de não se deixar contaminar pela dor, ou pelas perdas, ou pelo sentimento de fracasso, uma atitude de resistência, quem sabe espelhada naquelas memórias de quando fomos, na nossa fantasia, os destruidores, mas tivemos um ambiente que se manteve constante, inabalável, resistente. Mas ao relacionar com a clínica, me ocorre esse outro aspecto que eu gostaria de abordar e que é o tema do primeiro capítulo do teu livro. Eu achei muito lindo começar por falas no fio da leveza. Eu penso que o humor nos aproxima da verdade e é uma alternativa para comunicar aquilo que de outra forma seria agressivo ou aterrador. A esse respeito, trazes no teu texto uma história. Um dia chegaram a uma aldeia, a verdade e a parábola, para discursarem. A praça principal estava reservada para a verdade. E quando esta foi falar, só compareceram 4 pessoas e um cachorro. Na outra praça do lugar, a parábola falou diante de um grande público. Ao final da noite, as duas se encontraram e a verdade abatida perguntou à parábola por que tão poucos foram vê-las se ambas pensavam igual. Então a parábola lhe disse que tudo dependia de como se afirmavam as coisas. Explicas, Abrão, então, que a parábola diz a verdade com amor, uma vez que a verdade, quando dita nua e crua, gera sofrimento porque é cruel. E complementas que precisamos das histórias, bem como das danças, da música, do humor, eu acrescentaria da arte, para transcender, porque nos concedem a leveza de que precisamos para levitar sobre a pesada realidade. Nietzsche opinava que o homem sofre tão terrivelmente no mundo que se viu obrigado a inventar o riso. E talvez também eu penso a linguagem articulada. Lembras Ítalo Calvino, nos seus 6 propostas para o próximo milênio, onde este inclui a leveza como a primeira proposta, e afirma que prefere a leveza ao peso, e que isso ajuda a ser mais tolerante com as fragilidades e imperfeições da condição humana. Penso que a atitude que resulta do humor deve ser apaziguadora, nos deixando mais leves. Daí vão surgir as diferenças entre a ironia, o sarcasmo, o humor negro. A leveza me remete a uma imagem de imediato, de Chaplin, em O Grande Ditador.
naquela cena que ficou famosa quando ele está girando o globo terrestre numa sátira a Hitler. A leveza deste humor contrasta com o humor de Michael Moore, por exemplo, que também tenta denunciar o poder dos Estados Unidos e a obsessão na questão da venda de armas, relacionando-a com o massacre em Columbine. Ambos querem comunicar a tirania, criticando o monopólio do poder. Só que Chaplin nos enleva no seu sentimento e Moore nos invade com a sua ironia. Comentas nesse capítulo que o desafio de todos nós é encontrar um fio de leveza para viver. Mas aí eu acho importante discernir quando estamos frente a uma leveza que é genuína ou quando é um como se, podendo estar a serviço de defesas contrafóbicas ou até maníacas. Isso me remete a um trabalho que eu fiz, que até estava lembrando que eu encaminhei antes de apresentar no Congresso para o Abrão me fazer umas sugestões, que foi sobre o filme A Vida é Bela. Na época comentaste que eu poderia ser mais benevolente com a proposta do diretor e ator Roberto Benigni, mas confesso que, embora concordando contigo que existem momentos de humor no filme, sua tentativa de fazer comédia sobre uma situação de tamanha gravidade não me convenceu. Crianças italianas que foram entrevistadas a respeito do filme comentam que, em vez de rirem, elas ficaram assustadas. No capítulo sobre o Holocausto que tu trazes no teu livro, traz situações de humor dos sobreviventes nos campos de concentração. Entre muitos exemplos, trazes do psiquiatra Viktor Frankl, que propôs a seu companheiro de infortúnio o desafio de todos os dias inventarem uma piada relacionada à libertação e à volta para casa. Essa atitude foi uma tentativa de enfrentar a morte evidente e de manter a esperança. Mas me parece diferente o humor, que é uma forma de sublimação, com o humor de Benigni, onde existe uma idealização e uma negação. O surgimento do humor, ou do senso do humor, deve sinalizar uma modificação na economia emocional. Se radica numa vivência acompanhada de autoobservação, numa tentativa de autoconsolar-se, sem fortes negações e sem exigir a presença do objeto tranquilizador. Lembrei da frase que citas de Francis Bacon: a imaginação foi dada ao homem para compensar o que ele não é, e o senso de humor para consolá-lo pelo que ele é. Minha preocupação a trazer esse ponto é podermos diferenciar a capacidade do senso de humor de estratagemas defensivos, tais como formação reativa, negação e triunfo. Nesses não está presente a gratidão. O senso de humor tem um componente de generosidade com o outro e consigo mesmo, na tentativa de poupar do sofrimento, mas não de negar a dor. Para concluir, penso que o humor está necessariamente vinculado a uma dor. Dois heróis que me apaixonam e que parece que também a ti são Chaplin e Cervantes, ambos revelando um genuíno humor que sintetiza a capacidade de compreensão e tolerância ante as adversidades da vida, serenidade, alegria, esperanças renovadas. Nunca esqueço a frase de Chaplin ao responder a um repórter que entrevistava a pergunta: e a doença, o que você diria sobre o fato de ter a mãe e a avó consideradas como loucas? Chaplin inclui em sua resposta: o humor aumenta a noção de sobrevivência e nos preserva a sanidade. Trago então para finalizar uma poesia do Leminski, que expressa o que me parece move o humor, a arte, a criação. Um homem com uma dor é muito mais elegante. Caminha assim de lado, como se mesmo atrasado andasse mais adiante. Carrega o peso da dor como se portasse medalhas, uma coroa, $1 milhão ou coisa que os valha. Ópios, éteres, analgésicos, não lhe toquem nessa dor, por favor. Ela é tudo que me sobra. Sofrer vai ser a minha última obra. Não me toquem nessa dor, por favor. Ela é tudo que me sobra. Morrer vai ser a minha última obra.
Vou te dizer, Abrão, que espero que sigas com a tua dor e que ela sempre reverta em obras. Obrigada. Do que eu imaginei, pensei aí pelos 70, 75 anos, se eu chegar lá, e foi um pouco antes. E aí, quando eu pensava nisso, eu pensava que a primeira coisa que eu tinha que dizer é que teria alguém que não está mais aqui entre nós, que ficaria felicíssimo de estar aqui hoje, que é um daqueles amigos queridos que a gente leva dentro do coração, que também tem que ver com a gratidão que a Luísa falou, que foi meu segundo analista e foi como o primeiro analista assim, que disse algo que me fez sorrir depois de um momento muito persecutório que eu conto no livro, uma amizade que se construiu no divã, que foi a história com Ciro Martins. Então, já que ele não está aqui fisicamente, que ele esteja aqui na recordação, porque vocês sabem que existe uma frase muito forte do Cântico dos Cânticos, e que ela é estranha e desconcertante, e que ela, bem no final do Cântico dos Cânticos, que diz que o amor é mais forte que a morte. É desconcertante porque, em princípio, evidentemente que a morte vence da vida, mas mesmo depois de que alguém morre, o amor por essa pessoa, enfim, pela obra, no caso do Ciro Martins, e pela figura humana que ele foi. Bom, eu creio que escutar o comentário da Luísa me deu muita alegria. Tem escritores aqui, um bem na minha frente, já há muitos anos, que é o Juarez, que vocês conhecem, e se não conhecem, bom, podem comprar seus livros, que vale muito a pena. E é um vizinho, né? Entre a minha casa e meu consultório, eu sempre passo na frente da casa de vocês. E, então, eu fiquei muito contente quando eu vi um casal de amigos aqui, e como todos os outros. E, bom, essa gratidão ao humor que me fez escrever o livro, né? Esse livro ele começa a nascer concretamente em 2005, quando estava para sair o livro Seria Trágico Se Não Fosse Cômico, Humor e Psicanálise, feito por vários psicanalistas aqui do Brasil, um da Argentina, um que está na França. E quando o livro ficou pronto, eu disse, o livro está legal, mas ele é muito sério. Porque, assim, há uma tendência de nós psicanalistas, uma coisa de uma certa seriedade que a gente tem que ter, mas às vezes a gente fica muito sério e aí fica uma coisa assim, né? Aquela pergunta que fazem para o Milor Fernandes se o humor era sério, porque um dos problemas do humor é que ninguém leva ele a sério. Então o Milor disse assim, o humor ele é mais do que sério. Ele é a quinta essência da seriedade, ou seja, depois que a gente passa, né, da seriedade assim, mais formal, a gente chega numa certa essência, né? Bom, todo o tempo que eu estive escrevendo o livro, quase todo o tempo, eu tinha dúvidas se o livro ia chegar ao fim e, segundo, se tinha sentido fazer o livro. Ou seja, quem escreve sabe que, bom, a gente começa, vai escrevendo, caminhos incertos, passa por túneis escuros que a gente acha que não vai terminar nunca. E foram muitos anos, interrompido por uma encomenda da Unicinos do livro Quem Pensasse do Que Eu Sou, por 2 anos, retomei. E a minha dúvida sobre se o tema tinha pertinência ou não de fazer um livro que eu queria fazer, que eu também não sabia muito bem que livro que eu queria fazer quando comecei, foi quando eu comecei a ler sobre o humor no Holocausto. Ou seja, eu comecei a ler uma tese de doutorado, entende, que eu consegui na internet. Enfim, comecei o livro do Viktor Frankl, Em Busca do Sentido, que tem uma parte sobre humor. Enfim, à medida que eu vi, assim, no meio da tristeza, da dor, da morte, da tragédia absoluta, a questão do humor, eu disse, não, para um pouquinho, eu acho que tem sentido levar essa verdadeira odisseia em frente. Eu gostaria de trazer uma pequena história para vocês, para começar a conversa, e tentando levar para aquilo que a Luísa falou do fio da leveza. E vocês me permitem, por eu já ser avô, às vezes as pessoas se surpreendem, mas eu sou um avô feliz por ser avô. E uma das coisas que eu precisei estudar muito, o momento mais difícil do livro,
Foi algo que teve que ver com aquele curso e surgiu a questão quando começa o humor. Porque para nós psicanalistas, se alguma coisa não começa na infância, se a raiz não está na infância, a gente questiona, a gente duvida, né? Pô, mas enquanto isso realmente é essencial, quanto que isso é realmente as raízes, né, das nossas identificações, da nossa personalidade. Então a infância, ela tem um espaço muito especial, bom, desde Freud, passando por todos os autores, né? Ou seja, eu acho que não tem um autor de psicanálise, um psicanalista de referência que não coloca na infância a questão essencial. E não só psicanalistas, né? Nesse recente livro, né, O Idiota da Família, do Sartre, ele tinha uma relação entre amistosa e inamistosa com a psicanálise. Bom, ele concentra muito toda a questão da infância do escritor. Então eu precisava clarificar se havia humor na infância, em primeiro lugar. Evidentemente que a minha proposta era que sim, mas quando ele começava, como é que ele se desenvolvia. E o que eu pensei que seria fácil conseguir foi difícil. Foi muito difícil, foi o capítulo que me foi mais árduo escrever. Por quê? Porque devem ter trabalhos de psicanalistas sobre humor na infância. Digo que não tenha, isso eu escrevo. Só que eu não encontrei. Aí podem me perguntar, bom, mas onde é que tu procuraste? Bom, eu fui para a APA, em Buenos Aires. Minha esposa me convidou para um fim de semana de uma coisa que eu não faço, mas como era em Buenos Aires, eu sabia que ia poder na biblioteca da APA, que é a Associação Psicanalítica Argentina, que é uma das melhores bibliotecas, ou a melhor da América Latina. E ela me convidou para ir fazer um curso um fim de semana de danças, né, circulares. E não precisa saber dançar, porque são como danças em círculos, né? Então nós fomos para lá. E era sexta de noite, sábado, mas eu tinha a sexta de manhã inteira para entrar dentro da biblioteca e pesquisar. Só que pode-se pesquisar pela internet, aí a gente seleciona os trabalhos e eu passei lá 3 horas. E depois podia fazer a fotocópia, enfim, realmente o serviço lá é muito legal. E ali tinha pouco material, mas eu descobri um capítulo de um livro sobre a psicologia do humor, onde os comportamentalistas, por incrível que pareça, há 30 anos vêm observando crianças e descrevendo e classificando a questão do humor infantil. Então, na verdade, dentro do mundo da psicanálise, que eu acho que devem ter artigos, não sei se livros, eu encontrei pouco e nada. A Edith Jacobson tem um capítulo sobre humor num livro, por incrível que pareça, de depressão, uma psicanalista que veio da Alemanha, se formou em Berlim, depois foi famosa nos Estados Unidos, tem livros dela, etc. Então o humor infantil foi algo chave e eu comecei a pedir para minhas filhas sobre que pegassem histórias, né, assim, das netas, pedi para os amigos e comecei a fazer levantamento. E com esse capítulo eu tinha também uma referência objetiva. Essa história de uma italiana, porque aqui tem italianos, me imagino, de origem italiana. Meu secretário-geral lá do edifício onde eu moro, Salvatore Itacchietti, calabrese, etc e tal, bem italiano. E eu tenho uma neta italiana, e tem uma história que eu conto no livro que eu gostaria de contar para vocês, se me permitem certo narcisismo. Ela estava subindo as escadas com a minha filha, e a minha filha estava com 2 bolsas de supermercado pesadas, e quando faltava pouco para chegar no apartamento, que era no 2º andar, ela não aguentava mais, entende? Já estava muito cansada, e a mãe dela não podia largar as bolsas para agarrá-la no colo. E aí ela não aguentou mais e disse uma palavra em italiano muito, muito forte, disse para a mãe dela, bruta. Bom, bruta é um palavrão, porque não é bruta assim, né? Quer dizer, é estúpida, entende? É uma coisa muito violenta, né? O Salvatore está ali para que tem a especialidade no italiano, é uma palavra muito, muito violenta. Minha filha não disse nada e seguiu subindo a escada e ela atrás, braba. A filha abriu a porta, fechou a porta, largou o saco do supermercado, de cima para baixo, a menina de 2 anos e meio, com o dedo em riste, disse, repete. Silêncio. Ela olha para a mãe e disse, bela.
Recentemente eu estive com a minha esposa, fomos no aniversário dela, e ela dizendo para algumas pessoas que estavam na mesa, eu conto histórias e depois ele escreve no livro. É muito engraçado. Porque ela já fez outras lá, né? Eu digo, eu tô anotando, hein? Bom, ela tinha 2 anos e meio e evidentemente que ela sabia que não podia repetir a palavra bruta, certo? Ela repete a palavra bruta, ela ia, sei lá, ou apanhar, enfim, né? Enfim, ela se sentiu claramente ameaçada. Ela poderia ficar, era outra possibilidade, quieta. Pensar, uma criança baixa a cabeça e fica quieta. Mas o que ela fez? Ela disse o oposto do que tinha dito, exatamente. E no momento que ela disse o oposto, ela desarmou o ódio da mãe. Mais do que justificado. Né? Ou seja, bom, ela foi violenta com a mãe ficou brava e disse, repete. E aí ela viu que ia ser uma fria. Bom, existe nesse capítulo sobre o humor infantil, que tem toda uma classificação sobre o humor infantil, que na verdade é uma evolução. E aí, tu falasse nos bebês, e aí eu tive que ver. Por quê? O bebê começa chorando, né? Todos nós entramos na vida chorando. Também nos tiraram do lugar protegido e bom. Né? Então, e a gente tem que chorar, né? Porque o famoso índice de Apgar, que avalia, né? Tem 5 critérios e tal, é a força do nosso choro. Então, quem nasce chorando com mais força, bom, está com mais energia. Então, a gente entra na vida chorando. O sorriso, o riso é 2, 3 meses já que o bebê, né? Enfim... Só que tinha que se diferenciar, e aí foi outra questão, o riso, por exemplo, de uma criança, de uma carícia, de uma cócega, né, por exemplo, né, ou de outras formas que a criança ri, de uma brincadeira, de alguma coisa, de um som, para quando começava o humor. E aí é uma questão bem interessante que eu vou dizer 2 palavras. As ideias de todos os comportamentalistas, e isso tem uma conexão bastante interessante com a psicanálise, mesmo comportamentalista e psicanálise são 2 formas bastante diferentes de se pensar a condição humana, seria em torno de 1 ano e meio, quando a criança já vai adquirindo certos vocabulários mínimos, certas palavras, certas expressões, já tem algum vocabulário, já entra naquilo que se define como um mundo simbólico. A palavra como representante de alguma coisa. A criança já não precisa apontar as coisas somente, ela já pode dizer, entende, algumas palavras. Bom, então seria em torno de 1 ano e meio, já a fase do espelho já está concluída, etc. E se coloca que aí começa aquilo que se fala de objetos surpreendentes. Uma criança pode, tem água, mas ela pode pegar um sapato, por exemplo, e botar no ouvido e fazer que é um telefone, e as pessoas riem. No momento que riem, é claro, a criança vai pegar de novo o sapato para produzir o riso. Só estou dando um exemplo. E objetos surpreendentes, depois tem a questão das palavras surpreendentes, como essa que eu contei, né? Ou seja, das expressões surpreendentes. Mas a divisão continua e não usa mais a palavra surpreendente. E eu penso que o humor ele tem que ver muito com a surpresa. Quer dizer, a surpresa, tu contasse algumas histórias de consultório muito interessantes. Um paciente há muitos e muitos anos, profissional, liberal, senta na minha frente e diz o seguinte: ele já tinha ido para um psicanalista, não tinha dado certo, ele tinha para outro psicanalista, não tinha dado certo, e por caminhos desconcertantes ele chega a mim, e na abertura, primeiro momento que eu estou conversando com ele, estou escutando ele, ele diz assim: olha, eu vou te dizer o seguinte, eu já convivi bastante com psicanalistas, amigos, já fui a psicanalistas, e eu vou te dizer o seguinte, com psicanalista não dá para discutir. Porque os psicanalistas sempre têm razão. Bom, quando ele me disse isso, eu tive que rir. Porque um pouco de verdade tem nisso. Eu não penso que nós psicanalistas temos razão, mas essa sensação que ele tinha. Mas no momento que eu ri para ele, eu terminei dando a razão para ele. Então, bom, pelo menos já começou a criar um clima de empatia. Ele estava numa situação
daquelas que a gente fica assustado só de escutar o relato dele, que por responsabilidade dele a casa tinha sido invadida, tinha sido toda roubada, foi uma coisa traumática, de um grande sofrimento, de uma grande culpa. E bom, ali já na abertura dos trabalhos, na abertura da conversa, já se criou um clima afetuoso, e aquilo que o Kohut fala nas transformações do narcisismo, que é um clima de empatia. Eu acho que isso tem um humor, né? O humor, ele nos coloca numa situação de empatia. O humorista, ele consegue essa façanha, né, de transformar coisas terríveis e assustadoras, né, em situações que a gente pode sorrir. Dizem que o humor tem que ver mais com o sorriso, né, que com o riso, né? Não é aquele riso deslavado, mas é um sorriso. Uma das formas de definir o humor, que é um sorriso entre lágrimas, porque o humor, ele tem muito que ver com a morte, ele tem muito que ver com a dor. A foto que está aqui na orelha, foi o fotógrafo que pediu para eu sorrir, e eu terminei sorrindo, quase que rindo, estou praticamente rindo, e ele botou a obra do Freud e pediu para eu ficar assim, e terminou saindo de cabeça para baixo. E outro dia eu tive num debate e alguém disse assim para mim, né, questionando, disse assim: tu estás rindo de Freud? Quando me passaram o microfone, eu fiquei quieto, né? Eu disse: olha, eu vou dizer uma coisa, eu acho que eu estou rindo com Freud. Freud escreveu um livro inteiro sobre as piadas, que é uma das formações do inconsciente. Então o título é A Piada e a Sua Relação com o Inconsciente. A palavra piada é uma palavra, do ponto de vista teórico, do ponto de vista reflexivo, de conceito desprezível. Isso é uma piada, uma coisa assim, né? Só que a palavra em alemão é Witz. Bom, como eu não entendo de alemão, eu pedi para uma tradutora de alemão, uma psicanalista, e buscou lá nos dicionários e me mandou uma página inteira só sobre a palavra Witz, que vem da palavra Wissen, e como é que se transformou isso na questão da piada, etc. e tal. Então, Freud se dedicou a pensar a piada. E quando nós rimos de uma piada, a gente está expressando nossos desejos eróticos e agressivos. Então eu pergunto para vocês, e perguntei para mim, quem é que define o que é uma piada? Normalmente é quem conta. Entre amigos, olha, eu vou contar uma piada para você. Mas é quem conta que define o que é uma piada? Ou quem escuta? É quem escuta. Por isso eu digo aos contadores de piada: não anunciem que vão contar piadas, contem histórias. Quem ri, riu. Não obrigue a quem escuta de uma forma autoritária a sorrir ou rir de uma piada que não gostou, uma piada que não achou graça. Por que isso é importante do ponto de vista psicanalítico? Vamos puxar um pouquinho a brasa para cá. Porque quem é que define o que é uma interpretação? Quem enuncia ou quem escuta? Sempre quem escuta. Às vezes a gente acha que está dizendo uma coisa muito interessante e não está dizendo nada, porque não acontece nada. De repente a gente diz uma coisa e abre um clarão dentro do paciente. A gente diz, claro que eu não vou dizer, não é que a gente diz para o paciente o que eu disse, mas a gente pensa: como é que está gerando esse efeito desconcertante de uma simples pergunta ou de um simples comentário? Então, assim como quem define a interpretação é quem escuta, quem define o que é uma piada é quem escuta. E a primeira vez que eu escrevi sobre algo que tem a ver com humor é assim: eu estava caminhando e pensei, a piada e a sua relação com o inconsciente, 3 pontinhos. Ou a psicanálise é muito séria. Pá, peguei o título, pá, e saiu o primeiro trabalho. E a partir daí eu fui profundamente, intensamente seduzido pela questão do humor. Às vezes me perguntam, até perguntam meus familiares: mas o Abrão é bem humorado, ele é muito humorado? Na verdade, eu não me considero, conheço gente muito mais bem humorada do que eu. Eu não me considero uma pessoa daquelas muito espirituosas, mas em primeiro lugar, eu gosto de estar do lado de gente bem humorada, porque nos ajuda, nos alivia, né? E ao longo desse livro, 2 escritores me acompanharam.
E não eram escritores que eram escritores da minha preferência, mas eu cheguei até eles e fui me envolvendo com eles. Tu citasse, que é o Ítalo Calvino. E a questão da leveza é das 6 propostas para o novo milênio, que na verdade são 5, ele não chegou a escrever a 6ª, e a primeira dessas 6 propostas é sobre a leveza. O segundo é o Milan Kundera, mas não no famoso livro que todo mundo conhece, que é A Insustentável Leveza do Ser, mas num pequeno livro que eu achei e que eu recomendo com todo carinho e entusiasmo, que se chama A Arte do Romance. É um livrinho de pouco mais de 100 páginas. Pouco mais de 100 páginas. E ele diz que o Dom Quixote, que ele considera o primeiro romance, ele é um livro que tem a sua raiz no humor. O Dom Quixote é um livro que a gente não entende como é que Cervantes, com todas as desgraças, a prisão, a pobreza, poucos dentes, enfim, com todo o sofrimento, o Cervantes conseguiu escrever o Dom Quixote. Bom, eu vou concluir, porque a gente tem que conversar, contando para vocês uma história. E é uma história do livro A Piada e Sua Relação do Inconsciente do Freud, e que é uma história que diz assim, mais ou menos. Existiam nas cidadezinhas judaicas um personagem famoso que em Yiddish é Schnorrer. Schnorrer é um pedichão, é um pedinte, é alguém que não trabalha. E ele é Schnorrer porque ele pede esmola, ele pede dinheiro, mas ele não pede maltrapilho, ele pede com uma elegância, ele tem uma certa cultura, ele tem um certo refinamento. E, bom, ou seja, esse Schnorrer foi juntando dinheiro. Um dos que ajudava ele de vez em quando era o Rothschild. E depois que ele juntou bastante dinheiro, ele foi para uma estação de água, cara e fina. E aí ele está lá na estação, e chega o Rothschild nessa estação, muito rica, e olha para ele e disse: tu aqui? Ele disse: por que não? Ele disse: mas tu fica juntando dinheiro para vir para essa estação de água tão fina? Ele disse: tu sabes, tudo que se trata da minha saúde, eu sou muito cuidadoso. Bom, ele fez uma inversão ali. Ou seja, ele, em vez de usar a lógica de um pedinte, de um pobretão, ele evidentemente usou a lógica de um rico. E isso desconcerta, isso que nos faz sorrir. Eu queria dizer para vocês, para concluir o que eu estou falando hoje, uma imagem que eu gosto muito. Eu nem sei se está no livro ou não procurei, porque a gente escreve, depois pensa, diz: tu te lembra aquilo que tu contasse em tal capítulo? Eu digo: em qual capítulo? Já não sei bem onde é que está a história. Quem escreve sabe que isso é mais ou menos assim, aí eu tenho que ir lá procurar. O final do livro que o Ítalo Calvino disse numa entrevista que o que pode fazer um escritor é questionar certezas. Nós na vida já tivemos muitas certezas. Se eu começo a contar para vocês as certezas que eu já tive e as certezas que já caíram, eu não termino mais. E cada um de vocês poderia me dizer as certezas que já tiveram e as certezas que caíram. Isso é uma coisa sensacional. Nós ter essa capacidade de questionar nossas certezas. Bom, e essa capacidade de questionar certezas é o que faz o humor. O humor é irreverente, o humor brinca com o sagrado. Ou seja, o humor, ele não tem uma coisa assim: não, isso é sagrado, eu não vou fazer humor. Ou seja, o humor tem a rebeldia, a marca da rebeldia, a marca da irreverência, a marca do questionamento. E então, o Ítalo Calvino, ele chega no final do livro que ele mais gostava, que é Cidades Invisíveis. E ele conta uma história que eu considero saborosa, eu quero trazer para vocês. Vocês já conhecem, a gente repete e recorda a história, e quem não conhece a história vale a pena. Ele diz assim: se o inferno existe, ele é aqui. Chocante, abertura do último parágrafo. E há duas formas de enfrentar o inferno.
Uma é se adaptando nele. E se adaptar tão bem que a gente já não mais se diferencia do inferno. A outra é mais difícil. É procurar no inferno o que não é inferno. Não sei se o inferno existe, mas acreditam que hoje, para mim, é um dia parasíaco. Muito obrigado. Bom, depois dessas duas apresentações, que estavam ótimas, que certamente nos fez pensar em muitas coisas, vamos abrir então para a plateia. Quem é que gostaria de falar? Não se sintam pressionados. Mais ou menos. Mais ou menos pressionados. Aqui, ó. Suzana. Eu queria falar. Bom, pessoal, assim, ó. Primeiro, Luísa e Abrão, vocês, parabéns. Está muito legal. Esse tema é um tema maravilhoso. A Luísa sabe. Nós temos uma identificação assim com isso. Uma coisa que o humor tem é que ele é um juízo, é um julgamento. Ele traz um julgamento para a gente, possibilidade da gente pensar e transformar algo que a gente vê naquilo que faz um contraste cômico. E é por isso que a gente ri. E esse Bruto e Bela foi maravilhoso, maravilhoso. Então, era só para agradecer para vocês, parabenizar e dizer que a gente realmente, a vida precisa da leveza de que Calvino nos fala, e que seria de nós se não fosse o humor, porque é uma via de acesso ao inconsciente direto, e quando a gente consegue entender e chegar nisso, nós estamos... É um momento sublime. Acho que a criança, essa tua netinha, foi maravilhosa. Então era isso, só para agradecer para vocês e parabenizar. Aí, Juarez. Bom, parabéns a vocês dois, a mesa excelente. Os dois tocaram num tema que eu acho legal assim da gente abordar, que uma das coisas principais assim para a saúde mental é a capacidade da pessoa ironizar consigo mesma, poder gozar consigo mesma, mesmo nas maiores tragédias. Tu citaste a coisa da morte. Eu tive uma lição muito cedo na minha vida com relação a isso, né, que eu vou contar até para dar... O meu pai tinha uma doença cardíaca e tinha uma perspectiva assim, de morrer muito cedo. Né, e de fato morreu aos 50 anos, já no segundo infarto. Mas ele dizia assim, quando eu embarcar... Então essa imagem assim, da morte era embarcar. Né, eu quero estar fazendo 3 coisas. Tomando chimarrão, fumando meu cigarro de palha e ouvindo Saudade do Matão, que ele gostava muito daquela música do Catulo da Paixão Cearense. Bom, quando ele teve o primeiro infarto, foi um horror, assim, né? Pronto-socorro, aquela coisa e tal, né? Aí ele se recuperou, mas poucos dias depois ele chegou para mim e disse assim, olha, Juarez, eu cheguei a uma conclusão, não vai dar tempo. Na hora que dá o infarto, não dá tempo de arrumar um palheiro, arrumar um chimarrão e ouvir Saudade do Matão. Essa visão, né, de um destino que era trágico, mas uma visão assim, irônica e bem-humorada com ele mesmo, para mim foi uma lição para o resto da vida em termos de poder enfrentar as coisas da vida. Né? Então esse comentário é só para trazer mais uma história, assim... Né, para vocês também comentarem e dar os meus parabéns, assim. Mas para uma das qualidades que eu acho principais, né, é poder ter um superego que se olhe e goze consigo mesmo.
Parabéns, a Luísa e o Abrão. Meu nome é Tatiana Blostein. E eu fiquei, assim, encantada, assim, com as coisas que suscitaram dentro de mim os comentários de vocês. E só para contribuir, assim, como a Luísa colocou muitas questões clínicas, né? Da importância do humor não só na vida, como o Juarez comentou, mas também na sessão de análise. Eu acho, assim, que tem momentos que eu sou atenta, assim, a usar o humor de uma maneira. Então, só para ilustrar, assim, um comentário que me ocorreu, é que eu recebi uma paciente uns anos atrás, muito mal, muito deprimida, numa situação trágica de vida, né? E dela foi, sim, enfronhou na análise, enfim, começou a ter melhoras importantes, assim, depois do primeiro ano. E daí, depois do terceiro ano, eu acho, ela chegou para mim e disse, olha, a tal negócio, tal situação se resolveu, eu estou muito contente, né, e graças a Deus eu consegui. Aí eu disse assim, olha, nada contra o teu Deus, mas o mérito é muito teu, né, porque foi tu que conseguiu, não foi um milagre. Então, eu brinquei assim, nada contra o teu Deus, foi esse o comentário que eu fiz. E ela sorriu para mim, né? Então, eu acho que só para contribuir, parabéns. Alguém mais? Não, eu queria falar assim, porque o Abrão trouxe uma questão que eu acho super importante, que é essa, que eu também fico me perguntando quando é que começa o humor, porque tu até citas a Martha Wolfstein no teu livro, que é uma psicanalista, ela é uma inglesa, bastante tempo atrás, ela fez um trabalho sobre humor com crianças de 5 a 12 anos, e ela considerava, então ela contava piadas para as crianças e ela viu que as crianças nessa faixa etária, que eu acho que hoje dá para reduzir para 5 a 9, 8, porque naquela época 5 a 12, hoje as de 9 já estão, né? Mas assim, ela entendeu que enquanto tu não consegue perceber o sentido ambíguo das palavras, tu não está aproveitando a piada, a criança não tem condições de aproveitar, a não ser como uma coisa assim de dominar a ansiedade, de uma coisa mais assim contrafóbica até. Então ela considerou que o senso de humor mesmo, esse que dá conta da tristeza, né, seria uma coisa a partir desse momento, né? Mas eu concordo com o Abrão que tem tantas coisas que a gente vê hoje mais precoces, assim, né, que a gente fica... É difícil mesmo, eu acho que é uma questão bem interessante, mas só para me lembrei desse trabalho dela, né? Sabe, Luísa, eu vou começar por aí, se bem que eu gostaria de logo em seguida falar dessa grande história que o Juarez trouxe do pai, que se eu já tivesse conhecido essa história, pode ter certeza, se tu me autorizasse, sem eu dizer que era teu pai, sem dizer que era teu filho, estava no livro, porque é uma grande história, vamos convir, né? Mas claro, porque essa coisa de quando a gente escreve as histórias sendo boas, sendo ótimas, sendo mais ou menos, a gente já melhora um pouco aqui e ali, enfim, a gente vai aproveitando as histórias. Mas isso que eu me perguntava assim, quando começava mesmo o humor? E aí eu faço um comentário, Luísa, quando é que uma criança começa a falar? Quando ela diz as primeiras sílabas, por exemplo, ela já está balbuciando, ela já está dizendo má, já dizendo pau, já dizendo vá, enfim, as primeiras sílabas. Isso ela já está falando, ela está começando a falar. E aí como é que vai se desenvolvendo, né? Então, tive que entrar por essa história, tive que trabalhar toda essa questão do como é que o Chomsky foi abrindo a caixa preta e foi fazendo essas teorias e outros. Então o humor que tu traz, assim, que essa autora traz dos 5 aos 9, já é um humor mais desenvolvido. Eu estou dizendo assim que os primeiros momentos do humor é em torno de 1 ano e meio, e se a gente pensa bem, eu não vou agora
trazer toda a história do neto do Freud, lá do Mais Além do Princípio do Prazer, mas aquele próprio jogo que ele faz com o carretel, a mãe dele saía, ele chorava, e a mãe dele saía, ele chorava, até que um dia ele para de chorar. A mãe dele sai e ele não chora. Como o Freud estava ali, foi observando, aí a filha, etc e tal, conhecem bem a história, e ele estava jogando com um carretel. Então, ele dizia, quando desaparecia o carretel, e quando ele puxava o carretel, ele dizia, Então, esse jogo que ele faz do aparecer e desaparecer, já é um momento, né, que ele consegue fazer graça em algo que antes ele chorava porque ele estava perdendo a mãe. Entende? Então ele passivamente chorava perdendo a mãe, agora ele ativamente brincava de perder e achar, de perder e achar. Bom, então eu comparo e digo que assim como o humor ele vai tendo etapas de desenvolvimento e etapas de evolução e vai ficando mais sofisticado, com uma história, por exemplo, que um amigo psiquiatra me contou, que faz parte do livro, que já de quando com o filho dele já estava com 8 anos, hoje deve estar com, sei lá, 11 anos ou 12, e que foi a história seguinte: ele chega em casa, meu amigo, e ele vê a esposa dele fazendo uma salada de batatas, fazendo a maionese, né? Você sabe como é que é e tal, mistura, né? Eu gosto muito de ver, eu nunca fiz, mas eu gosto de olhar quando está sendo feito, né? Bom, eu estava ali fazendo a maionese, salada de batata, e o filho maravilhado olhando a mãe, né, fazendo, né? E chega o meu amigo e abraça a esposa e olha para o filho e diz: ela é minha. E o menino diz: eu fico com as batatas. Brilhante, né? Quer dizer, pô, eu achei assim de um requinte, né? Bom, eu já tinha 8 anos, já podia fazer toda essa elaboração fantástica, né? Ou seja, bom, porque se eu não tenho um prêmio maior, eu fico com um prêmio menor. Bom, agora eu digo para vocês que os comentários que vocês fizeram são comentários que confirmam algo que a gente sempre tem um pouco de certeza e incerteza, né? Quem escreve sempre tem dúvidas: será que o que eu escrevi pode ser interessante, vai interessar alguma pessoa? A gente sempre fica surpreso, né? Escreve um conto, a pessoa, pô, aquele teu conto, aí você diz, pô, mas eu escrevi, não, alguém tocou, alguém se interessou. E essa era uma questão que sempre estava presente, né? Quando eu vejo vocês contando histórias clínicas ou contando histórias pessoais com a bondade e a gratidão aí do Juarez, eu penso que no livro tem algumas histórias pessoais. Não muitas, algumas foram cortadas. Um psicanalista amigo meu disse assim: pode cortar algumas e tal. Então eu cortei algumas, mas se eu escuto mais 2 ou 3, eu corto todas, né? Aí fica sem nenhuma, né? Aí eu digo, pô, mas aí qual é a graça, né? Ou seja, eu estou escrevendo sobre humor, algo que passa pela minha vida, né? Eu sou leitor da época do Amigo da Onça. Não, eu conto isso porque alguém diz, eu também me lembro do Amigo da Onça, né? Ou seja, imagina se eu fosse falar para a gurizada e aí eu falava do Amigo da Onça, do Périx, ninguém sabia. Agora, eu não sei se vocês sabem qual é a origem dessa expressão, eu tive que ir atrás, porque na verdade o Amigo da Onça é um pouco a história do Fradinho do Enfio, né? Ou seja, o Amigo da Onça é aquele que não é amigo. Ou seja, está sempre contra e tal, e a gente adorava, eu pegava cruzeiro quando eu não sabia ler, ou quando estava começando a ler, para ver as imagens, né, para ver a folha do Amigo da Onça, do Péricles, que começou na década de 40. E aí você me pergunta, mas qual é a origem dessa expressão? A origem dessa expressão é uma história que ocorria no Rio de Janeiro, pouco antes de um editor de um jornal de ter a ideia de transformar essa história que eu vou contar num personagem que foi desenhado inicialmente não pelo Péricles e depois o Péricles deu o atual. É o seguinte, são 2 amigos que estão falando e um diz para o outro: se tu tá caminhando dentro da selva amazônica e de repente aparece uma onça, o que tu faz? Ele diz: eu corro e subo numa árvore.
mas não tem árvore. Ah, então eu pego um pedaço de pau grande, pelo menos para me proteger e para dar uma porrada na onça. Mas não tem um pau grande. Bom, e assim ele foi dizendo, né, os recursos para enfrentar a onça. E o amigo dizendo, mas não tem. Na quinta, o cara desesperado diz assim, pô, mas tu é o meu amigo ou amigo da onça? O cara disse, pô, criou o personagem famoso do amigo da onça. Eu queria saber, pô, o que tinha a onça a ver com essa história? De uma piada, né? Bom, vocês sabem que, por incrível que pareça, né, depois que eu descobri o final trágico do Péricles, porque o Péricles termina se suicidando com gás, eu também estudei a relação do humor intensamente com a morte. Não é por acaso que a única cor que grudou no humor é o humor negro. Quer dizer, quando o André Breton fez a antologia do humor negro, bom, ele pegou coisas saborosíssimas e chocantes, mas muito boas, né, de vários autores, a começando por Swift, chegando até Kafka e etc. Bom, e muitas vezes penso assim, pô, mas qual é a relação do humor com a morte, do humor com a depressão? É que o humor está sempre vendo o outro lado das coisas, e nem sempre o outro lado é muito bom. Mas isso de ver o outro lado, ele procura ver o outro lado, mas com graça. Eu diria para vocês que o fascínio do humor, no meu ponto de vista, ele tem totalmente a ver com o inconsciente. Já que não se falou demais nessa palavra, bom, o inconsciente é como se fosse, já que tu usasse bem no início da tua exposição, a questão do turismo, né, de viagem e tal, é como se fosse, o inconsciente é como se fosse uma viagem para uma terra desconcertante, digamos assim, onde o tempo, entende? O tempo, ele está tudo misturado, passado, presente e futuro, a gente não sabe o que é o presente, né? E o tempo está sempre como que a gente pode ter um sonho hoje à noite, que a infância está absolutamente presente, como geralmente está. Então, o tempo não passa. Quer dizer, quando a gente se encontrou, começamos a recordar, eu falei com a Neuza lá da Rua João Teles, do Bonfim, que dali, que me levavam para ver o Chaplin ali no Baltimore, na parte de cima, e tal, que passava domingo pela manhã. Então, esse tempo não passa, então vocês imaginam de um espaço onde o tempo não passa, onde o bem e o mal não tem distinção, onde o amor e o ódio estão presentes. Então, quando eu escrevi esse capítulo com dúvidas, se o inconsciente é engraçado, ele em si não é nem engraçado nem desgraçado, mas quando ele chega ao consciente, ele tem uma dimensão de graça, não vou dizer de piada, não vou dizer de sorriso, mas de graça. E era isso que o amigo do Freud, com quem que depois o cara brigou com Freud, enfim, criou uma situação paranoica que todo mundo conhece, o Fliss. O Fliss diz assim, mas os sonhos parecem tudo engraçados. E o Freud disse, mas não é responsabilidade dos sonhos, é que para driblar, né, a censura, eles aparecem de forma graciosa, que vai fazer o Lacan dizer que a própria interpretação ela está um pouco mais para o lado do witzig, que é para o lado do gracioso, porque a gente revela, ou seja, algo desconhecido, entende? Então é uma coisa interessante. Há algo que a psicanálise, no meu ponto de vista, poucos autores trabalharam mais sistematicamente o humor. O humor ele tem que ver com o brinquedo, ele tem que ver com o jogo. O humor é um tipo de jogo. O Winnicott talvez não tenha escrito especificamente sobre o humor, mas ele tem aquele fascínio pelo jogo, aquele fascínio pela brincadeira, né? Ou seja, que ele tanto expressa, né, naquele livro Realidade e Jogo e em outros trabalhos. E o Freud, além da piada e sua relação com o inconsciente, em 1927, para o 10º Congresso Internacional de Psicanálise, foi na cidade de Innsbruck, na Áustria, que é uma cidade de veraneio, o primeiro trabalho lido foi esse texto sobre humor. E essa frase que tu citaste, que me chocou, porque eu tentei ver quais as qualidades humanas que o Freud exaltava, porque ele não era de exaltar,
né? Ele não era um cara assim, uma figura muito exaltada e tal. Ele gostava muito das piadas, tanto que ele escreveu, mas ele escreveu sobre humor. E eu me choquei, porque ele escreveu esse texto sobre humor após um dos momentos mais tristes da vida dele, quando dizem os amigos dele que conviveram com ele que ele chorou quando fazia pouco que tinha morrido o neto dessa história do Mais Além do Princípio do Prazer. E esse neto, quando morreu, uns 5 anos, foi um momento. O Freud tinha uma ligação muito forte com esse neto, e ele já estava com câncer de mandíbula. Então ele estava num momento de dor física, sofrimento. Ele tinha tido uma perda que não fazia tanto tempo assim, e ele vai escrever sobre humor. E ele, quando escreve sobre humor, ele retoma a mesma história do condenado à morte, a última piada que ele conta na piada de Solução com o Inconsciente. E ele, em 1927, 22 anos depois, ele retoma dessa piada, que é uma piada de humor negro. E ele chega no final do texto, que é muito curto, e diz assim, a frase que tu te referisse: o humor é um dom precioso e raro. Bom, eu procurei outros elogios do Freud a outras qualidades e pode-se achar, mas ele faz uma exaltação do humor. E essa exaltação do humor disse assim, pô, mas então isso é uma coisa séria, uma coisa importante, nós temos que trabalhar em cima disso, né? E a minha tentativa foi deixar tudo que era sério, assim, do ponto de vista de conceito psicanalítico lá para o final, porque eu digo, onde é que eu vou enfiar? Quer dizer, um psicanalista vai ter que escrever alguma coisa da metapsicologia do humor, que qualquer humorista diz, do que do humor? Porque metapsicologia do humor já é uma coisa desconcertante, né? Bom, Quem sabe abrimos, se alguém quer dizer alguma coisa mais? Não se falou aqui, né, mas está no livro, quando tu escreves sobre o livro do Humberto Eco, O Nome da Rosa, né, que eu acho que vale a pena lembrar, muitos daqui devem ter lido, onde o humor era proibido, né, porque tinha que prevalecer o medo, né, não sei se vocês, acho que muitos se lembram aqui da história, né, e é muito interessante isso, né? Tu quer falar alguma coisa? Digamos assim, claro, esse Nome da Rosa, né, e toda a figura do Humberto Eco, quer dizer que quem tocava no livro Perdido do Aristóteles, né, que era da comédia, terminava morrendo, né, tinha envenenado lá. O diálogo que tem nessas últimas páginas, não bem nas últimas, mas quase chegando às últimas páginas do Nome da Rosa é sensacional, porque o que o responsável pela biblioteca diz que o riso ele ataca o sagrado, as verdades sagradas, e o riso tem essa dimensão diabólica. Bom, é claro que eu tive que descobrir que no Velho Testamento tem 29 situações de riso e 13 são absolutamente condenadas e 16 não. Nos Provérbios, especialmente, há uma valorização da alegria. O próprio Eclesiastes, né, o Coelho, diz que assim como tem tempos de tristeza, tem tempos de alegria, a importância da alegria, né? E o próprio sorriso da Sara, só para, afinal de contas eu sou Abrão, posso falar da Sara. Bom, posso falar da Sônia, que está aqui. Mas a Sônia começa com S e tem algo de sonho, né? Sônia, sonho. Bom, e então esse riso da Sara, quando é anunciado que ela vai ter um filho, um autor, digamos assim, importante, que terminou escrevendo um livro inteiro sobre o riso e o humor, que é Daniel Siboni, uma figura fantástica. Eu tinha lido já um trabalho dele sobre o grande inimigo do humor, como as mortificações. Ele escreveu em 1994 um trabalho. E em 2010, 16 anos depois, ele escreve um livro inteiro sobre o riso e o humor e continua colocando que o grande inimigo do humor são as mortificações. Que aí eu fui depois tentar
assim, fazer uma pequena classificação de brincadeira, né, sobre os opositores do humor. Mas essa história da Sarah rir era porque, evidentemente, não diz na Bíblia, mas nem ela nem o Abraão mais tinham capacidade de relação sexual. Eles estavam perto dos 100 anos, entende? Então a Sarah só podia rir de como é que ela ia ter o filho. Então o que o Daniel Siboni diz? Que o riso da Sarah é um riso erótico. O que eu achei muito saboroso. Eu nunca tinha pensado, né, que o riso da Sarah era um riso erótico. Mas eu achei que o Siboni teve uma bela ideia, né? Uma ideia reverente, uma ideia graciosa com essa coisa sagrada, entende? E falando de sagrado, eu sempre digo que nós, homens e mulheres, temos que agradecer a Eva. Temos que ter muita gratidão a Eva. Porque lá no paraíso diz que não tinha graça. É claro que tinha tudo, né? Tinha tudo, mas não tinha graça. E aí vocês perguntam, mas por que não tinha graça se tinha tudo? Simplesmente porque não tinha erotismo. E não tendo erotismo, não tem graça. Ou seja, a gente tem que manter esse nível, né, de brincadeira, esse nível de erotismo, esse nível de excitação, esse nível de emoção, para que a vida tenha graça, para que a vida tenha emoção, para que a vida tenha aquela empolgação, entende? Que um homem, já que o Juarez contou uma história impressionante do pai dele, um homem que eu conheci, que é sogro de um psicanalista que hoje está na Associação Psicanalítica de Buenos Aires, e ele me contou, e está no livro. E ele foi visitar o sogro dele, e o sogro dele estava no finzinho, realmente inoperável, bem no fim. E o meu amigo, sem saber o que fazer, não podia contar uma piada, era um cara muito bem-humorado, disse para o sogro, eu poderia pôr uma música, não sei se do Bach ou do Vivaldi, meu amigo, né, querendo fazer alguma coisa, botar uma música, e diz o sogro dele, não seria melhor uma música dos Anjos? Que ele já estava sentindo que ele estava indo e era de forma inevitável, né? E claro que eu aproveitei essa história, mas a teu pai é melhor. Eu lembrei de um amigo faleceu agora há pouco tempo, 2 anos. E dentre outras, assim, foi uma das pessoas que eu vi super bem-humoradas. Ele teve um diagnóstico de câncer devastador, assim, era uma coisa muito brava, um cara da minha idade. E, enfim, de tudo ele fazia piada, mas a derradeira, que foi a que me contaram, ele estava deitado na cama do hospital, e aí chegou um amigo comum para visitá-lo, e chegou perto dele e disse assim, e aí, como é que tu tá? E ele olhou para frente, assim, olhou para o amigo dele e disse, dá uma olhada. E aí o cara olhou, né? E tava a mulher dele e a ex-mulher. Ele olhou para mim, aí olhou para o meu amigo e chegou e disse assim, cara, eu tô no fim. Elas estão aí há horas e estão se falando. Foi assim, ó, isso foi, acho que um dia antes de morrer. Bem, nós estamos no fim, mas não sei se alguém gostaria de contar mais uma história. Certamente todos temos muitas histórias. Bem, esse é um tema, né? O Abraão falou uma palavra, fascínio, e eu me lembrei, até quando se falou de uma situação que ocorreu num congresso que eu tive das psicanálise das línguas francesas. Foi muito interessante, sobre o fascínio do humor. Tinha 2 relatórios e a gente estudou os 2 relatórios. E nós aqui gostamos mais de um que do outro. Nós achamos assim, você precisa um pouco superficial, sabe assim, hoje a gente não entende, enfim. Mas na hora da reunião lá, que são 3 dias de atividade intensa, quando essa pessoa era uma mulher espanhola,
relatou o caso, eu até trouxe aqui para vocês, ela diz a seguinte interpretação, paciente: tu está dizendo que tu tem medo que eu esteja louca e te mande cortar a cabeça, disse para ele. E isso mudou e todo mundo riu bem. O interessante, porque era uma interpretação muito espirituosa que ela teve. E a reunião, eu acho que o Congresso se dirigiu muito sobre a questão do humor. Foi uma guinada, o tema não era humor. E eu acho porque todos nós temos um fascínio assim, o jornalista está falando, vocês falaram, dos recursos que a gente usa para lidar com a dor. Eu acho que o humor é muito pouco estudado, apesar desses trabalhos do Freud, que eu até tenho o livro. Então, porque aquilo me pegou de surpresa, assim, a direção do Congresso foi para se falar sobre o humor, é um congresso muito de metapsicologia, enfim, porque todos nós usamos, todos nós temos histórias, né, de enfrentar situações difíceis, as histórias que se contam. Enfim, para a gente poder pensar, né, tem as histórias que o Abrão falou no livro, as histórias do Holocausto, são histórias terríveis, né, mas de como se lida. Eu acho que a Luísa, eu também pensei, antes de estar aqui hoje, no filme A Vida é Bela, porque eu faço parceria contigo, porque eu saí, não sei o que vocês acham, mas eu saí revoltada, porque uma coisa é o humor e outra coisa é a gente negar a realidade, né? Fazer um ataque à percepção. Enfim, quero agradecer a todos, em especial aqui, né? Em especial a todos mesmo, aos nossos participantes da mesa, da nossa pequena mesa, né? Para o Abrão, muito obrigada. Muito bom, a sociedade está também muito contente de ter aqui. A Luísa, né, também. E a todos vocês pela participação. Queremos dizer que em julho estaremos de férias, né, estaremos de Copa ainda. Então, nós voltamos em agosto, provavelmente com Gabriel Garcia Marques, em homenagem ao Gabriel Garcia Marques. Certo? Até lá, muito obrigada para todos.